O Ação Parlamentar de hoje está começando e vai explicar o que são as comissões especiais de inquérito, criadas para fiscalizar e investigar questões de interesse público. Já sobre as comissões permanentes, hoje a que aparece por aqui é a de planejamento urbano. Vamos mostrar o trabalho dos vereadores na análise de possíveis mudanças nas leis urbanísticas da cidade. Tem também um projeto de lei em tramitação no Legislativo que busca criar a Semana Municipal de Educação Midiática e o nosso quadro Nomes da Cidade, que sempre homenageia pessoas importantes para São José. O Ação Parlamentar começa agora. A gente sempre fala sobre as comissões permanentes aqui no Ação Parlamentar, mas hoje abrimos espaço para as comissões especiais de inquérito, as chamadas SEIs. Elas são temporárias e criadas pelo Legislativo para apurar e investigar fatos específicos de interesse público. Vamos acompanhar a explicação mais detalhada na reportagem. Você sabia que os vereadores podem abrir uma espécie de apuração oficial dentro da Câmara Municipal? É isso que acontece quando uma comissão especial de inquérito é instaurada. Ela serve para fiscalizar possíveis irregularidades envolvendo a administração pública ou analisar fatos de interesse coletivo. Mas você sabe como ela funciona? A Comissão Especial de Inquérito, ou também chamada de Comissão Parlamentar de Inquérito, é um colegiado formado exclusivamente por parlamentares que tem a função de materializar a missão constitucional do Poder Legislativo, que é a de fiscalizar os atos do Poder Executivo. A CPI, ela decorre, portanto, da própria prerrogativa do Legislativo, que é de aprovar leis, mas, sobretudo, fiscalizar o Poder Executivo da sociedade. Para ser instaurada, uma SEI precisa de um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores. O objeto da análise precisa ser claro e com prazo de atuação de até 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 com o aval do plenário. A SEI ela é sobre qualquer assunto que envolva Câmara Municipal, ou seja, os vereadores, a Prefeitura, órgãos que prestam serviço na cidade. Qualquer situação que envolve uma investigação, a SEI entra, para realmente fazer esse trabalho, que é composta essa SEI por alguns vereadores que são sorteados ali para participar delas. Exemplo, uma SEI que investiga o vereador, falta de decoro, por exemplo, do vereador. Essa SEI ela pode encaminhar por uma advertência verbal, uma advertência escrita, ou até a suspensão do mandato, se é uma situação que envolve o Poder Executivo, Então, ela tem o encaminhamento de mandar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, depende muito daquilo que ela está investigando. Durante os trabalhos, a comissão tem poderes semelhantes ao de uma autoridade judicial. Pode convocar pessoas para depoimentos, solicitar documentos e realizar diligências. Cada SEI é formada por 5 vereadores, com presidente e relator definidos. Os membros da CPI, eles têm poderes de uma autoridade judicial, poderes de investigação. Contudo, eles não podem ter o poder decisório. A CPI ela não tem o poder de juiz, apenas de decisão, apenas o poder de investigação. Se no âmbito de uma investigação na CPI houver a necessidade de uma quebra de sigilo ou de uma prisão de algum investigado, esse pedido deve ser encaminhado para o judiciário, então o juiz togado que vai autorizar ou não a CPI tomar determinado ato referente à quebra de sigilo ou prisão. Então, os membros da CPI, eles têm o poder de investigação das autoridades judiciais, mas não têm o poder de decisão. Ao final da investigação, a comissão apresenta um relatório com as conclusões. O documento pode gerar encaminhamentos ao Ministério Público, Tribunal de Contas ou até mesmo à Justiça, dependendo da gravidade dos fatos apurados. A SEI, ela ouve as partes envolvidas, Tanto quem vamos dizer, denunciado, como testemunhas. Então, é um processo, assim, bastante interessante, que ela não faz um julgamento, não faz um encaminhamento sem dar oportunidade do investigado
daqueles que denunciam se pronunciarem, e aí isso tudo vai gerar um relatório onde ela vai fazer o encaminhamento, né? Depende muito daquilo que se investiga, tá? Então, aí cada investigação tem uma determinação que a SEI comanda, entendeu? Então, varia de situações para situações. O relatório final ele acaba fazendo um resumo de tudo que foi feito, apontando os principais fatos e atos, né? Ele faz um resumo de quando que começou, qual que foi o motivo da criação da CPI, depois ele faz um resumo de tudo que foi feito, das oitivas, das diligências, da busca por documento, e depois ele vai para a conclusão, dizendo que determinada pessoa foi investigada e sobre ela foi comprovada tal irregularidade, e vai apontando uma a uma as responsabilidades. Mas esse é o limite da CPI, porque uma vez comprovada a irregularidade, ela não tem prerrogativa de fazer mais nada, a não ser encaminhar para o Ministério Público, para então o promotor de justiça tomar as providências no âmbito civil e criminal. A última comissão especial de inquérito aqui da Câmara Municipal de São José aconteceu em 2023. Naquele ano, 3 SEIs investigaram supostas irregularidades em contratos e investimentos públicos. Desde então, em 2024 e 2025, nenhum novo requerimento foi apresentado para a SEI. As SEIs são importantes ferramentas de fiscalização do Legislativo e ajudam a garantir mais transparência na administração pública. Para a população, elas representam o compromisso da Câmara com o controle e a boa aplicação dos recursos públicos. O papel do diretor é aprovar leis, mas, sobretudo, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Um bom parlamentar é aquele que fiscaliza. Essa é a sua função institucional. Por isso que a CPI se reveste de tamanha importância, porque ela acaba materializando essa função primordial que é do Poder Legislativo. Voltamos a falar sobre as comissões permanentes. Para ser mais específico, hoje vamos falar da Comissão de Planejamento Urbano. A gente te mostra o papel dos vereadores que a compõem na análise de propostas e possíveis mudanças nas leis urbanísticas e também no plano diretor. O futuro do planejamento urbano de São José foi debatido na Câmara. 3 projetos que alteram as leis urbanísticas da cidade foram aprovados pelos vereadores. As mudanças no plano diretor, na lei de zoneamento e no Código de Edificações definem como o município vai se desenvolver nos próximos anos. O plano diretor, ele dirige, né? Já fala diretor, ele dirige a cidade, para onde a cidade quer crescer. É o plano diretor que faz isso. Ele vai pegar, vai dizer, olha, a cidade está aberta a crescer na região leste, tá? Aí vem o zoneamento que vai dizer de que forma, que ponto que vai ser modificado. E o Código de Obras, ele vai dizer quais as referências que vai ser usada a partir dessa alteração que foi feita aqui na Câmara. Então, realmente é uma ferramenta importantíssima para a gente ordenar a nossa cidade. Antes da votação, os projetos passaram por uma análise detalhada. A Comissão de Planejamento Urbano estudou as propostas, emitiu pareceres técnicos e promoveu debates. Uma audiência pública lotou o plenário e permitiu que a população participasse da discussão sobre como a cidade pretende crescer nos próximos anos. São mudanças que exigem um bom estudo, um bom levantamento dos dados que são colocados, e a comissão tem que ficar muito atenta, porque cada mudança que você faz, você move a cidade para um outro setor, para uma outra região, como a gente sempre diz, essa questão de perturbação do sossego público, novas moradias, toda a parte viária. Então, esse estudo é muito importante para cada um de nós vereadores. Com as mudanças, o zoneamento agora autoriza o controle de acesso em alguns loteamentos e libera comércios de baixo impacto em áreas de interesse social. Já a zona rural poderá receber condomínios de sítios de recreio. Você fechar hoje um condomínio e limitar os acessos àquela comunidade, né, àquela região, é fundamental para a segurança pública. Então, os bairros abertos, né, não quer dizer que o bairro fechado não está sujeito a um processo de insegurança. Está também. Só que você minimiza bastante isso, né? Porque
Porque você vai ter um acesso central, você vai controlar esse acesso central, você vai organizar esse acesso central. No plano diretor, a principal novidade é a outorga onerosa de alteração de uso, que permite revitalizar, em algumas regiões, áreas comerciais que perderam a função original. Outra mudança amplia as estratégias de sustentabilidade de 27 para 91. Elas funcionam como contrapartida financeira ao alvará de construção e incentivam a adoção de medidas ambientais no projeto, como a utilização de materiais que otimizem o consumo e recursos e o foco na preservação do meio ambiente. Hoje, o país é um signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu faço uma outorga, um comodato do setor, de uma parceria público-privado, eu tenho que estabelecer também a contrapartida do ponto de vista das ODSs, do ponto prático de implantação de um desenvolvimento sustentável. Porque se nós não adotarmos isso, né, antes era uma regra muito diluída, né, muito volúvel, muito pouco definida. Agora não. Agora eu tenho uma regra que estabelece muito bem que aquela ocupação territorial deve obedecer o ordenamento da sustentabilidade. O Código de Edificações fortalece o programa Planta Popular. As famílias de baixa renda poderão construir casas maiores, de até 100 metros quadrados, incluindo sobrados. A lei também simplifica a regularização de imóveis com um REURB específico, emitido pela Secretaria de Habitação e Regularização. Isso melhora a qualidade de vida, principalmente nas classes de renda mais baixa, onde as construções são feitas gradativamente. Então, as pessoas começam com aquele básico, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, e vai ao longo do tempo ampliando. Agora, essa pessoa, né, tem uma planta popular que ela pode levar até 100 metros e pode, né, não digo dobrar, mas pode ter ainda um aumento usando o andar superior, já que permite o sobrado. O objetivo final das mudanças é garantir que São José continue crescendo, mas de forma ordenada e sustentável. Para a Comissão de Planejamento Urbano, o desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre desenvolvimento, moradia e a preservação do meio ambiente, assegurando a qualidade de vida. Nós não podemos querer crescer sem qualidade. Não adianta nada você crescer sem qualidade. Nós temos que pensar no crescimento, mas temos que pensar na qualidade. Portanto, novos loteamentos em São José, eles só nascem com longas avenidas, largas avenidas, passeios, né, onde as pessoas possam ter uma calçada digna para trafegar. É o meio ambiente que tem que se respeitar. Enfim, é um conjunto, né, de coisas que tem que caminhar paralelo, tá certo? Para tudo dar certo. Crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida. O mundo hoje debate esse equilíbrio de produção de bens e de respeito ao meio ambiente. São José dos Campos não pode ficar fora disso. Intervalo agora e na volta a gente te apresenta um projeto em tramitação aqui na Câmara. Um projeto de lei em tramitação na Câmara, apresentado pela vereadora Juliana Fraga, busca criar em São José dos Campos a Semana Municipal de Educação Midiática. Entre os objetivos estão incentivar o debate sobre o uso ético e consciente da informação e contribuir para o combate à desinformação. Na era digital, a informação chega rápido e em grande volume. Somos o tempo todo bombardeados com notícias, propagandas, vídeos, fotos. Mas como saber o que é real ou falso? Como diferenciar uma fake news de uma notícia verdadeira? Ou como evitar cair em golpes? Uma solução estaria na educação midiática, habilidades que ensinam o cidadão a acessar, analisar e compreender criticamente informações, além de participar de maneira mais consciente do ambiente informacional e midiático. A educação midiática é essa leitura da mídia, né? A gente entender como a notícia ela aparece dentro do contexto da mídia. E isso é muito importante porque a gente sabe que
Hoje em dia, a gente tem um excesso de informações, a gente tem diversas plataformas onde essas informações aparecem. Então, a gente tem a TV aberta, a gente tem o rádio, a gente tem os podcasts, a gente tem os canais digitais, diversos canais no YouTube, a gente tem as redes sociais e a gente tem os grupos também de conversa. E as notícias estão dentro de todos esses dispositivos digitais. Então, a gente entender como ela aparece dentro desses contextos. Então, isso é educação midiática. Eu consegui identificar se aquilo é uma notícia, se aquilo é relevante, se é uma notícia que foi criada, se é uma notícia falsa, às vezes é a opinião de alguma pessoa, às vezes é um informe publicitário, né, uma propaganda. Então, eu tendo o entendimento de como aquela informação está aparecendo, é a maneira que eu vou interpretar e vou lidar com essa informação. Pensando em democratizar esse conhecimento, um projeto de lei em tramitação na Câmara, da vereadora Juliana Fraga, quer criar em São José a Semana Municipal de Educação Midiática, a ser celebrada na última semana de outubro. O objetivo é promover reflexões sobre o tema, valorizar o uso ético e responsável da informação e da comunicação, contribuir para o combate à desinformação e fortalecer a cidadania digital. Hoje nós temos muito acesso às informações, às redes, à internet, mas isso também está trazendo uma grande preocupação, né? São pessoas que acessam informações falsas, não conseguem distinguir, e pessoas que caem em golpes, pessoas que estão aí até impactando mentiras que impactam a saúde. E a ideia é que a gente tenha aqui no município, porque no governo federal já foi aprovado essa semana, esse debate sobre educação midiática, que aqui no município também a gente possa trazer esse debate. Para a autora do projeto, este tema deve fazer parte dos assuntos abordados nas escolas e universidades da cidade. Mas a ideia da proposta é ir além e levar a educação midiática para toda a população, por meio de eventos, palestras, oficinas e debates sobre o tema. Ter essa educação, esse debate nas escolas, pegando os adolescentes e também levando para os adultos, né? Nas universidades, nos grupos. A gente pode ampliar em vários grupos onde tem pessoas que queiram debater esse assunto, parcerias com universidades que pode até levar esse assunto em grupos de comunidade, enfim, espaço pode fazer em diferentes lugares. Essa professora, especialista na área, enfatiza que mesmo que este tema não esteja incluído na Base Nacional Comum Curricular da Formação Educacional, trabalhar a educação midiática nas instituições de ensino é fundamental no combate das informações falsas. A gente às vezes pensa assim, a informação ela não é tão importante, né? Existem outros riscos mais graves, mas ela é importantíssima, né? Assim, o risco é questão de saúde, né? Quando a gente fala, por exemplo, de emergência climática, a gente tem justiça climática, a gente tem várias situações, locais onde pessoas moram que são locais de risco. Então, a informação ali ela tem que chegar muito clara, muito objetiva. Se as pessoas trabalham dentro desse universo com interesses, né, que a gente sabe que isso acontece, compartilhando por conta de uma oposição daqui, de um entendimento errado dali, a gente compromete, por exemplo, uma questão de saúde pública num bairro, né? Então, assim, é muito sério. Isso está ligado à saúde, está ligado à educação. Então, esse movimento tem que acontecer em todas as frentes, e por isso que a sala de aula ela é tão importante, porque daí a gente trabalha na base, a gente educa esse cidadão, porque não tem como a gente evitar que se criem notícias falsas. Por mais que a gente tente bloquear em dispositivos digitais, é tudo muito rápido hoje em dia. Então, o melhor caminho é onde? É a educação. Os riscos da desinformação são enormes, como já presenciamos nos dias de hoje. Notícias falsas podem gerar prejuízos à saúde pública e no orçamento familiar, como a falta de procura das vacinas e os recorrentes golpes na internet. Você tem pessoas caindo em golpes, pessoas deixando de tomar vacina, pessoas que estão acreditando em fake news, em mentiras, e isso prejudicando educação, saúde, finanças, enfim, tendo problemas por causa disso. Então, a educação midiática veio exatamente para diminuir. E é possível diminuir, até mesmo as pessoas terem mais consciência do que elas estão lendo, consciência do que elas estão compartilhando, e
conseguindo verificar o que é falso. Por isso, o projeto de lei em tramitação visa educar crianças, jovens, adultos e idosos para o uso consciente e ético da internet. Aprender a consumir e produzir informações com responsabilidade e criticidade é um direito e dever de todos. Acho muito importante essas semanas, né, esses meses, eles são importantes exatamente para a conscientização. No momento que a gente cria uma semana para a gente promover isso em sala de aula, na sociedade, a gente vai criando um movimento para que as pessoas entendam o que é a educação midiática. E, aos poucos, isso tem a chance de se tornar uma política pública. E aí, isso, se tornando uma política pública, realmente ele é inserido dentro de um processo de educação nas escolas, em ONGs, em associações, nas universidades. Então, é um movimento que a gente começa a criar. Então, eu acho importantíssimo, eu espero que isso aconteça realmente aqui na nossa cidade. Segunda e última pausa no nosso programa. Na volta tem o quadro Nomes da Cidade. Chegou a hora do nosso quadro Nomes da Cidade, momento de contar a história de pessoas que foram importantes para o nosso município. A Rua José de Alencar é conhecida dos joseenses. É a rua da prefeitura da cidade. O espaço ganhou o nome do mais importante escritor no movimento literário do romantismo no Brasil. José Martiniano de Alencar viveu no século XIX e é considerado o pai da literatura brasileira. Nesta escola, em São José, são mais de 50 livros de Alencar, publicados por diversas editoras, disponíveis na biblioteca. Escreveu as obras como Iracema, o Indianista, importante o Guarani, e uma obra que me chamou a atenção, que depois, nos tempos não muito longe do que vivemos, foi transformada em novela, foi Senhora. É um romance e dá para a gente perceber que o romance dele não é desatualizado, embora tenha sido escrito no século XIX, porque as histórias também acontecem no nosso mundo de hoje. José de Alencar foi escritor, jornalista e político. Nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1829. Começou a carreira bem jovem, tinha 17 anos quando iniciou a Faculdade de Direito em São Paulo. Ainda estudante, começou a escrever para jornais. Foi cronista no jornal Correio Mercantil e depois diretor do Diário do Rio de Janeiro, onde publicou seus primeiros romances. Entre 1857 e 1875, lançou obras importantes da nossa literatura, como o Guarani, Iracema e Ubirajara. Na Câmara, o vereador Carlos Abranches lembra obras do autor e conta que Alencar foi elogiado por outro grande nome da literatura brasileira, Machado de Assis. Autor de Iracema, autor de A Pata da Gazela, esses livros tão importantes da literatura nacional, a ponto de ser elogiado por Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras, a ponto de ser patrono de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Então, na minha opinião, uma homenagem muito bem-vinda para uma cidade que precisa resgatar a história, não só local, mas nacional também. Alencar é considerado o pai da literatura brasileira justamente porque valorizava em suas histórias personagens, temas, lugares e paisagens do Brasil. Nas páginas, ele usava a língua portuguesa com expressões e regionalismos, representando a diversidade do nosso país. José de Alencar também foi um dos políticos mais influentes do Império, deputado federal durante 4 mandatos e chegou a ocupar o cargo de ministro da Justiça. Foi um importante advogado e um importante político. Ele foi filho de político e também teve umas opiniões próprias em relação à escravidão e, como estudante de direito, ele tinha o seu ponto de vista em relação aos acontecimentos do Brasil.
da época em que ele viveu. Em 48 anos de vida, o escritor José de Alencar deixou um legado formado por mais de 20 romances, além de crônicas, textos críticos e peças de teatro. Alencar faleceu em 1877, com tuberculose, no Rio de Janeiro. Folheando obras mais antigas do escritor, a professora Lujan reforça a importância de São José dos Campos ter uma rua com o nome do pai da literatura. É um escritor que precisa ser conhecido. E tendo uma rua desse nome, eu acho que pode induzir na população o desejo de conhecer José de Alencar. Gosto muito quando eu passo por uma rua e está lá o nome de alguém que tem uma repercussão nacional. Sim, é legal valorizar as pessoas locais, né, personagens locais, mas quando a gente dá esse sentido para um personagem assim, nos causa um interesse de você olhar e dizer, poxa, quem foi esse homem? Mais uma edição do Ação Parlamentar chegou ao fim. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho do Legislativo Joseense. Você pode rever essas reportagens no YouTube. É só acessar @TV Câmara SJC. Até a próxima!